noite. Meu nome é Moisés Spritzer, sou ex-economista, ex-executivo da Caixa Econômica Federal, também atuei como executivo no Banco Central do Brasil, trabalho no mercado financeiro há algo como 45 anos. Nosso objetivo aqui é tentar dar uma visão, uma perspectiva do que vai acontecer com o mercado financeiro como um todo, especialmente o mercado financeiro e de capitais. Esse é meu nome, aqui é meu e-mail, fico disponível. Quem quiser fazer perguntas ou mandar e-mail, fico disponível. Bom, eu sou bastante conhecido, eu acredito que as pessoas hoje vivem mais, e a gente pode começar dizendo que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que nós vamos viver 100 anos, e a ruim é que a gente vai viver 100 anos também. Como é que vamos nos sustentar? Então, conhecer o mercado, como é que funciona, o que fundamenta o desempenho dos ativos, qual é o momento certo de investir. Eu vou tentar mostrar para vocês uma maneira nova de olhar o mercado de capitais, de tentar entender com o mercado de futuro, o mercado de longo prazo. Esses são alguns livros que são recomendáveis para a gente que quer conhecer mais de finanças. E no final, os que estão aqui presentes, eu vou sortear o nosso livro chamado A Bolsa no Bolso. É um livro recente da FGV que tem tido uma boa demanda, uma boa venda no mercado. Aqui são alguns sites. O site do Banco Central do Brasil é bastante importante. Lá tem as taxas de juros, todas as taxas de todos os produtos bancários. Vivemos num país que gasta mais do que arrecada. Então, tem que financiar sua dívida. Então, somos um país que oferece taxas de renda fixa, via Tesouro Direto, da ordem de uma liquidez de rentabilidade de 10%, 12%, até 11% ao ano. Então, é bem complicado. Em vez de eu fazer um negócio, fazer uma empresa, que vou buscar um retorno de 8%, 10%, talvez seja mais confortável financiar o governo. Mas isso está mudando. Quanto mais rápido mudar, melhor vai ficar para a produção começar a crescer. A gente vê que a curva agora de expectativa está mudando. Temos uma equipe muito boa do Ministério da Fazenda, do Banco Central, então tem boas perspectivas de crescimento da economia. Aqui são alguns sites da Bolsa, Valores, o PGBL, VGBL, principalmente o Banco Nacional de Desenvolvimento. Nós somos um país que estamos, de uma certa forma, envelhecendo rapidamente, mas ainda não chegamos no ponto como se fôssemos um país europeu. Na época que eu era jovem, assim que funcionava a nossa demografia, né? Demografia. Nós tínhamos pessoas muito jovens e poucos mais velhos, mais idosos. Então, de uma certa forma, podia ser sustentável. Quando você estiver, digamos assim, a minha idade, vai mudar de um triângulo para um cálice. Então, vai ficar muito mais difícil que a gente consiga ter um rendimento via INSS, via governo. Então, temos que pensar como é que vamos nos sustentar. É importante dizer também que a renda de salário, a renda ativa, decresce com o passar do tempo. Então, é importante que tenhamos outras rendas. Isso pode ser conseguido via Tesouro Direto, via investimento de renda fixa, via fundos de previdência, tipo PGBL, VGBL, e também via mercado de capitais, desde que cresça o mercado de capitais, que as empresas se valorizem. Você sabe que no Brasil, a empresa que produz receita e deixa lucro, 25% do que ela deixa de lucro, ela distribui a seus acionistas, sob a forma de juros capitais, se é um acionista controlador, tem ação ordinária, e via dividendos, se é um acionista que tem ações preferenciais. Nós também sabemos que, medindo o nosso desempenho financeiro, em comparação com outros países, embora sejamos o 8º maior PIB do mundo, nossa qualificação está muito, muito abaixo. Então, somos um país que, de uma certa forma, não prima, não educa financeiramente o seu povo, os seus cidadãos. A gente percebe isso claramente, muitas vezes, na sala de aula, a gente percebe que o aluno está muito preocupado, de certa forma, mais em passar de ano. E outras vezes também a gente percebe que ele não tem uma noção exata do que vai acontecer lá na frente. Então, as visões que a gente tem são visões de curto prazo. Como dizia Maria Montessori, a educação é um direito da criança,
Na nossa opinião, a educação financeira deveria ser um direito de todo cidadão. O mundo hoje é globalizado, tecnologias novas, mudanças regulatórias. No nosso país, a mudança regulatória não se dá só na frente, se dá atrás. Você sabe que estamos julgando agora o plano Collor. Então, se der ganho de causa aos poupadores, como é que ficam nossos bancos? É um país que, de certa forma, está evoluindo, não tem mais paternalismo do Estado, a moeda é estável, e é um país que está rumando a políticas neoliberais. Então, uma pessoa como eu, que ficou 30 anos, 6 meses e 23 dias contados na Caixa Econômica Federal, praticamente é uma função que não vai existir mais. Agora, vamos trabalhar para empresas que prestam serviço para outras empresas. Nós não primamos pela educação financeira das pessoas. Então, de uma certa forma, é até uma visão de que ficar mais velho, sem ter recursos, dependendo do INSS, a qualidade de vida vai ser muito ruim, não vai poder se autossustentar as pessoas. Mesma coisa as empresas. Você sabe, temos 7 milhões e 200 mil empresas de micro, pequeno e médio porte, e pode-se falar que em torno de quase 50%, de uma certa forma, estão inadimplentes, ou seja, ou devem aos fornecedores ou devem aos bancos. Da mesma forma, as pessoas físicas. Então, nosso endividamento é muito grande, e se sabe que 25% do endividamento se dá via cartão de crédito, via cheque especial. Isso acontece mais também nos estratos de menor poder aquisitivo. Esse nosso curso é voltado para quem é jovem, recém-formado, também para quem é médico, dentista, advogado, juiz, pessoas que têm uma empresa, mas querem conhecer mais a gestão financeira do negócio. E, principalmente, com muito orgulho, é também para quem não tem faculdade, mas tem uma empresa e tem uma experiência profissional e não pode fazer nossos cursos de MBA exatamente porque não tem uma faculdade. Então, ele é voltado também para aquelas pessoas que produzem, labutam no dia a dia, mas fazem, de uma certa forma, todos os negócios sob a forma de uma intuição, que dá certo muitas vezes, outras vezes não dá. Ok? Esse é o nosso curso. É o curso de finanças, o analista financeiro. A gente vai tentar focar nessa aula aqui, mercado financeiro de capitais. Bom, começamos com uma empresa. Qual deveria ser o valor de uma empresa? Uma empresa tem ativos, tem passivos e tem patrimônio líquido. Então, a gente podia considerar que o patrimônio líquido fosse o sinal de quanto vale uma empresa. E podemos observar, isso aqui é Google, uma empresa americana, sistema de computação. Essa empresa é uma empresa que tem ativos de 147 bilhões de dólares e tem um patrimônio líquido de 120. Então, a primeira coisa que podemos observar claramente que é uma empresa que não carrega risco financeiro. E quanto deveria valer? Talvez devesse valer 120 bilhões de dólares, mas ela vale 522. Então, essa marca é uma marca muito poderosa. Se fosse possível dividir 522 por 120, 4,40, ou seja, uma ação deveria valer 174 dólares, vale 522. Então, a marca traduz valor. No Brasil, temos a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tira petróleo, gás, uma empresa nacional, uma empresa estratégica. Ela também tem ativos totais, ou seja, em 900 bilhões de reais. O seu patrimônio líquido é de 254 bilhões, ou seja, o nível de endividamento é muito elevado, carrega muito risco financeiro. Então é difícil colocar papéis no mercado de uma forma assim autossustentáveis, né? Isso está mudando, rapidamente está mudando, mas nesse momento a gente pode entender que ela não vale 250 bilhões de reais, ela vale só 125. Então deveria valer R$19 cada ação. Ela só vale 8, na época 8, né? Hoje melhorou um pouquinho mais, ou seja, ela tem uma bolha menor do que 1, ou seja, é como se fosse uma promoção, você compra 43 como se valesse 100, ou seja, custa caro carregar esse endividamento. Essas são marcas, esses são os sites onde estão as marcas mais valiosas do mundo. No caso aqui, chama Apple. A simples marca Apple tem um valor de mercado maior que todas as empresas que compõem a nossa Bolsa de Valores de São Paulo. Da mesma forma, a gente pode observar também o Google. Então, nós poderíamos entender que
poderíamos fazer investimentos de longo prazo no mercado de capitais, buscando dividendos e valorização. Então, se uma empresa dá lucro, 25% do lucro é devolvido aos seus acionistas. Se dá 25%, 75% ela reinveste, cresce, valoriza. Então, o investidor quer buscar dividendos e valorização. Se uma empresa vale, uma ação de uma empresa vale R$20 e distribui 2 em 20, significa 10%, ou seja, via dividendos, a cada 10 anos a gente recupera o nosso capital. Mas tem que ser uma empresa autossustentável. O lucro não é uma coisa ruim, mas tem que ser autossustentável, ou seja, usar crianças para produzir sapato, derrubar petróleo no Alasca, isso não é autossustentável. Então, o lucro é autossustentável, ele é saudável, ele é bom. Os países são medidos por risco, né? Então, as empresas de riscos fazem rating dos países. Então, tem países que são AAA, como, por exemplo, AA, como Estados Unidos, nós tínhamos uma letra A, ou seja, o nosso país era A. Esse é chamado risco soberano, é o limitador do risco das empresas daquele país. Então, se o nosso risco é A, as empresas que são A continuam como A, mas nós mudamos de risco, somos agora um risco B, um grau especulativo. Então, as empresas que são localizadas aqui no nosso país também tiveram decréscimo de risco. Isso faz encarecer o financiamento. O mundo é globalizado, são decisões que se tomam, e vamos continuando. A gente vai tentar usar 2 argumentos fortes. O primeiro, o fundamentalismo, e depois uma análise gráfica. E, por final, vamos tentar fazer um pouco de alvo. Então, nosso objetivo é buscar empresas saudáveis, que sempre dão lucro e que cresçam, sua valorização cresça, sua rentabilidade cresça. De uma certa forma, a gente faz isso na base fundamentalista, usando uma análise econômica financeira. Então, a gente usa a contabilidade para tomar decisões e usa um princípio de fluxo de caixa, No nosso livro, que depois vamos sortear, a gente estabeleceu alguns mecanismos de forma que a gente pudesse avaliar econômica, financeiramente as empresas. Então, nós chegamos em 7 indicadores, na verdade, 5 indicadores e 2 múltiplos. Então, vamos tentar mostrar aqui que a gente produziu. O ativo, você sabe que ativos são bens, direitos. O que a empresa tem para receber é chamado bens, direitos, são direitos ativos. E estão colocados em ordem decrescente de liquidez, ou seja, quanto mais em cima, mais liquidez. Caixa e banco já é líquido, o imobilizado já é mais difícil de vender. Da mesma forma, tem os passivos. Os passivos são deveres, obrigações, dinheiros a pagar, e eles estão colocados em forma de exigibilidade. Então, quanto mais em cima, mais exigível é. Ou seja, quando uma empresa tem o ativo circulante maior que o passivo circulante, ela tem condições de pagar no próximo ano os seus encargos, seus fornecedores, empréstimos e tributos e salários. Quando acontece o inverso, ela perde a liquidez. Da mesma forma, enquanto é estático o ativo e passivo, a demonstração, é dinâmico a parte econômica, ou seja, a empresa produz receita, paga impostos e devoluções sob nota, deixa uma receita líquida, tem uma margem bruta, vê o seu EBITDA, e depois ela gera lucro, tem o lucro é o último, digamos assim, a última parte, depois de ser pagos os dividendos. Bom, então, nós podemos financiar nossa empresa via bancos, tem algum benefício tributário fazendo dessa forma, mas também carrega um pouco de risco. Outra forma de financiar é via mercado de capitais. Então, a empresa pode fazer um IPO, ela pode abrir seu mercado de capitais, ela vai fazer com que as pessoas que investem em renda fixa, tesouro direto, poupança, sejam atraídos para colocar dinheiro sob a forma de ações na empresa. Essa empresa, então, com esses recursos, produz novas máquinas, novos equipamentos, ela melhora suas tecnologias, treina seus empregados e deixa lucros. Parte dos lucros são devolvidos ao mercado financeiro, aos seus acionistas, e outra parte é reinvestido. Bom, o primeiro indicador que a gente considera importante chama liquidez corrente. Essa liquidez corrente significa dizer, ela
deveria ter mais para receber no próximo ano do que tem a pagar. Então, aqui tem alguns exemplos. E esse gráfico, esse site, Economática, produz um dos maiores bancos de dados fundamentalistas do Brasil. Então, aqui no caso é Cielo, liquidez corrente ano após ano, 2003, 2014 e 2015. 1,43, 1,33, 1,57. Como se pode ler isso? Se lê que ela tem receita a receber de 1,57 para cada um a pagar. Então, se pode considerar que no curto prazo é uma empresa saudável. Da mesma forma, não acontece com a Gol. A Gol tem uma liquidez corrente de 0,44. Então, no final de 2015 e início de 2016, ela tinha R$ 44 para receber, para cada 100 a pagar. O segundo indicador chama produtividade. Então, são duas empresas. Uma tem um ativo total de 1 milhão e a outra tem um ativo total de 1 milhão. Esse 1 milhão dessa empresa A produz receita de 5 milhões. Então, a produtividade é de 5. Esse milhão da empresa B produz uma receita líquida operacional, por exemplo, de 500 mil. Então, a produtividade é menor. O mercado tende a valorizar a empresa que produz mais com o mesmo valor de ativo. Então, tem alguns exemplos. Ultrapar. Ultrapar tem uma receita líquida operacional em dezembro de 2015 de 75 bilhões de reais e tem ativo total de 20 bilhões, ou seja, 20 bilhões em ativo produz receita de 75. O inverso acontece, por exemplo, com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tem ativo total de 345 bilhões de reais e produz uma receita líquida operacional no mesmo ano de 85 bilhões. Então, pode-se observar que a produtividade do ativo da Ultrapar é bem superior à produtividade do ativo da Vale. Da mesma forma, no terceiro indicador seria endividamento. Então, quanto ela usa de terceiros para financiar seu ativo? Quanto mais usa, podemos considerar que carrega mais risco financeiro, apesar dos benefícios tributários do endividamento. Então, no caso, a Petrobras, via site da Economática, ela tem ativo total de 900 bilhões de reais e patrimônio líquido de 250, ou seja, faltam 650. Para financiar os 900 bilhões, faltam 650 bilhões que são financiados no mercado. Uma parte a longo prazo, uma outra parte a curto prazo. E nesse ano em particular, 2015, a gente pode observar que a margem líquida e a rentabilidade do patrimônio líquido foi negativa. Não é a mesma coisa com a TOTVS, por exemplo. É uma empresa bem menor, talvez não seja um exemplo de comparação, mas ela tem ativo total de 2,662 bilhões e tem um patrimônio líquido de 1,278. Então, essa diferença é o que ela usa de terceiros para financiar o seu ativo. Continuando, o nosso quarto indicador chamaríamos lucratividade ou margem líquida. Então, uma empresa que produz uma receita líquida operacional de 1 milhão e deixa 100 mil de lucro, significa 10%. Uma outra empresa que tem uma receita líquida operacional de 1 milhão e deixa um lucro de 500 mil, o lucro é maior proporcionalmente. Então, mais exemplos. A Usiminas. A Usiminas, vocês podem observar, tem uma receita líquida operacional de 10 bilhões de reais. E o lucro, ou seja, é prejuízo. O lucro é, digamos, negativo, ou seja, deixa prejuízo. Isso vai fazer com que outros indicadores também se reflitam negativamente. Não pode ser dito a mesma coisa da Ambev, por exemplo. Então, a Ambev tem uma receita líquida operacional de 46 bilhões de reais e o lucro é de 12 bilhões. Podemos observar de outra forma, dentro do quadro. Então, os Minas, a margem líquida é negativo. A Ambev, ela deixa uma margem líquida de 27%, ou seja, cada vez que produz um produto e vende, a margem bruta é de 65%, ou seja, em média, o custo da mercadoria vendida é de 35%. Ela vende por 10, 6,50 é a margem bruta, 2,75 é a margem líquida, ou seja, quase um terço de tudo que é vendido na Ambev é o lucro líquido, ou seja, a margem líquida.
O mais importante indicador é a rentabilidade do patrimônio líquido. Então, também é fácil de observar. Hoje, uma pessoa física com 1.400.000, consegue, no Tesouro Direto, líquido 10% ao ano. Então, se eu colocar 1 milhão no Tesouro Direto, é o risco menor do mercado. Eu vou buscar 100 mil de rentabilidade. 100 mil, 1 milhão, 10%. Se eu tirar o dinheiro do Tesouro Direto e fizer uma franquia, fizer uma empresa, não uma empresa grande, uma pequena franquia com R$1 milhão, e o lucro líquido for 80 mil, esse não é um bom desempenho comparado com o Tesouro Direto. 80 mil e 1 milhão é 8%. Nesse caso, é melhor deixar no Tesouro Direto, porque não tem risco. Então, quanto mais o nosso governo se endivida, quanto mais ele busca no mercado recursos para financiar sua dívida, ele faz isso como? Aumentando a taxa de juros. Dessa forma, fica complicado para as empresas investir e as pessoas também investir no mercado de capitais. Talvez o mais importante indicador seja esse, rentabilidade do patrimônio líquido. E a gente pode considerar ele como se fosse uma conjuminação dos demais indicadores. Então, margem líquida é a lucratividade, a margem líquida. O giro do ativo, a gente pode considerar aquele segundo indicador, produtividade do ativo. E o terceiro, ser uma espécie de alavancagem, uma espécie de endividamento. A gente pode cortar na fórmula, receita com receita, ativo com ativo, então fica lucro líquido sobre patrimônio líquido. Esse lucro líquido sobre patrimônio líquido tem que buscar um resultado, um percentual maior do que o governo oferece sem risco. Esse percentual nos Estados Unidos, digamos que uma pessoa física nos Estados Unidos com título do Tesouro lá, vai buscar uma rentabilidade de 1% ao ano. Então ela é tentada, ela fica, digamos assim, predisposta a investir na produção. No nosso país, a 10%, 11% ao ano, fica bem complicado que a gente vai buscar uma rentabilidade maior via produção. Esses indicadores, a gente chama de indicadores, e a gente pode olhar todos eles juntos. Então, a Ambev, por exemplo, tem uma liquidez excelente, embora seja um pouquinho menor que mas, na verdade, ela é financiada via fornecedores. Ela busca também uma receita de 46 para um ativo de 90, ou seja, só 44 bilhões e 90, ou seja, menos da metade, é financiado via mercado financeiro, via crédito de bancos. Para financiar 90, ela tem 48, ou seja, ela, na verdade, ela tem 42 que ela busca no mercado. Recapitulando, melhor dizendo, a receita é de 46, o ativo total é de 90, ou seja, a cada 2 anos, a receita equivale a quase o valor do seu ativo. Ela busca uma margem bruta de 65, uma margem líquida de 27, uma rentabilidade do patrimônio líquido de 25,59. Ou seja, nesse caso, se fechássemos a Ambev, pegássemos o patrimônio líquido e investíssemos num fundo de renda fixa, com esse valor buscaríamos talvez 12%, 13% ao ano. Então, aqui busca 25%, ou seja, isso representa a gestão financeira da empresa, uma excelente gestão financeira. E a gente pode observar que os lucros são crescentes. E ela também nos paga dividendos, vamos ver mais adiante. A Cielo, podemos olhar tudo junto. Rentabilidade de patrimônio líquido, 35, ou seja, 6 bilhões é o patrimônio líquido. Se investir no mercado sem risco, no mercado de renda fixa, vai buscar 10, 12, 13% ao ano. Aqui busca 35%. A CEMIG, da mesma forma, 19% ao ano. A Embraer, se vê que a rentabilidade não é muito boa, mas a Embraer descobriu um nicho novo de mercado. Então, diferentemente do concorrente Bombardier, que manilhou um avião, espichou um avião para ter 100 lugares, ela certificou um novo avião. E esse avião, ele voa mais, ele gasta menos gasolina, ele precisa menos comissário de bordos. Então, pode ser também, nesse momento, 1,88 não é uma boa rentabilidade de patrimônio líquido, mas pode ser uma aposta para o futuro, porque a tendência é esses aviões ocuparem espaço nas grandes economias, tipo Estados Unidos, China e outros mais. Loja Renner, 25%. Rent Localiza, 20%. Essa, extraordinário, chama Ultrapar.
a gente pode observar que tem uma liquidez corrente muito boa, uma produtividade de 75 bilhões de reais em 20 bilhões de ativo instalado. Ela busca no mercado a diferença entre 27 e 13 bilhões, uma parte ela busca no mercado de longo prazo. Ela deixa uma rentabilidade de 18% ao ano. Então, nos parece um excelente resultado. As apostas do mercado são que essa companhia, hoje em dia, de cada 10 analistas, uma boa parte indicam como investimento de longo prazo. Outro exemplo é TOTVS, ela busca 15%. É uma companhia pequena, mas tem uma estrutura de capital muito boa. Por fim, a nossa WEG Motores. Eu tive o privilégio de conhecer alguns dos sócios, que começou uma empresa pequena, com 20 mil dólares há alguns anos atrás. Hoje é uma empresa que está produzindo motores elétricos. Ela já está fazendo concorrência para os players internacionais. Digamos que seja uma das maiores empresas de bobinas e motores do mundo. Então, esses são exemplos de boa rentabilidade de patrimônio líquido, empresas que nos parecem que são viáveis e são empresas que nos deixam uma perspectiva muito boa de longo prazo. Mas, talvez, com essas taxas de renda fixa que o nosso governo nos oferece para financiar sua dívida, o melhor seria aplicar no Tesouro Direto Pessoa Física ou em CDBs para as empresas. Então, R$100 aplicados em 2003, hoje representam mais ou menos 400, R$500. Outra forma de olhar é através de múltiplos. Então, esses são indicadores. A gente pode observar também sob a forma de múltiplos. Então, o primeiro múltiplo podia ser preço-lucro, ou seja, vamos imaginar uma empresa que vale 1 milhão, ela deixa um lucro de 100 mil. Então, se pressupõe que 100 mil mais 100 mil, a cada 10 anos, ela devolve seu resultado. Outro exemplo, uma empresa que vale 1 milhão e deixa um lucro de 50 mil, ela vai precisar mais tempo, 20 anos. Esse exemplo, claro, o melhor desempenho são dos bancos. Então, o Banco Itaú, a cada 8 anos e um pouquinho, faz com que o lucro devolva um outro Banco Itaú. É impressionante. E, principalmente, o Banco do Brasil. A cada 4 anos, preço-lucro, a cada 4 anos, o lucro do Banco do Brasil faz com que tenhamos, digamos, um novo Banco do Brasil, né? O negócio, o lucro equivale, por exemplo, a 25% do que vale o negócio. E a gente pode observar que tanto o Banco do Brasil como o Banco Itaú tem lucros muito expressivos e crescentes. E nos parece também que o Banco do Brasil, a gente vai ver mais adiante, nos paga bons dividendos. Então, uma ação que hoje vale R$23, aqui valia 20 nessa época, pagava dividendos de 2. Então, 2 em 20, pode-se observar quase 10% ao ano, ou seja, comprando ações do Banco do Brasil e mantendo essas condições econômicas e financeiras, a cada 10 anos, o dividendo faz com que tenhamos uma nova ação. E como ele investe os 75% remanescentes, tende também a valorizar a ação. As tarifas, TED, DOC, a intermediação financeira no nosso país é muito, de uma certa forma, é muito valorizado. É um país que praticamente financia seus cidadãos com taxas exorbitantes. Hoje, um cheque especial, um cartão de crédito pode chegar a 500% ao ano. Essa mesma taxa em outros países é de 7%, 8%, 10% ao ano. Então é bem complicado financiar nossa dívida via cartão de crédito. Mas isso também se reflete em toda a economia. Então, hoje, taxas, por exemplo, de giro de caixa de 360 dias, financiamento, não é nem financiamento de investimento, é financiar uma coisa que a gente deixou de pagar o salário dos empregados no mês passado. Então, quer financiar, vai buscar taxas de 40%, 50% ao ano de capital de giro. É uma coisa, assim, de uma certa forma, muito ruim para as empresas, mas para os bancos, nos parece, é um bom negócio. Então, uma carteira de ações tem que ter um pezinho também no mercado financeiro. O outro indicador de múltiplos, a gente pode dizer preço-valor patrimonial. A gente viu antes. Então, quanto deveria ser preço-valor patrimonial? Deveria ser 1, ou seja, se a empresa vale 1 milhão, o patrimônio líquido deveria ser 1 milhão, mas isso nem sempre acontece. A marca, o negócio, o bom andamento do negócio pode valorizar ou
inversamente desvalorizar. Então a Cielo, por exemplo, ela, quanto deveria valer? Deveria valer 6 bilhões, o patrimônio líquido é 6 bilhões e meio. E quanto vale? Se a gente multiplicar uma ação pelo número de ações, ela vale 68 bilhões. Se dividir 68 sobre 6, 10 vezes mais. Então é a bolha. A Cielo vale 10 vezes mais do que deveria valer. A loja americana, 13 vezes mais. Vale metade. Ou seja, quanto deveria valer a Vale? Deveria valer 131 bilhões de reais. Esses números mudaram um pouquinho, mas não muito. E quanto ela vale hoje? 72. Então, 72 sobre 131 significa metade. Ou seja, a nossa Vale, digamos que a marca, o desempenho seja negativo. E alguns fatores impactaram muito, como aquela tragédia em Minas Gerais e também a queda forte e progressiva do minério de ferro, que passou de 150 a 160 dólares a tonelada, por valor como hoje de 60 dólares a tonelada. Bom, e aqui nós temos então nosso pequeno post, nossa pequena maneira de olhar o desempenho. E como os bancos fazem, isso é uma espécie de risco de crédito. Então, a gente vai dar um peso maior para o último desempenho, no caso 2015, um pouquinho menor 2014 e 2013. Quando se consegue um bom desempenho, se diz que tem menos chance de dar calote, menos chance de não pagar as dívidas. Então, no nosso livro, a gente desenvolveu esse pequeno insight, essa pequena brincadeira de rating. Então, se a gente pudesse olhar as empresas como se fôssemos um banco e pudéssemos avaliar e talvez até dar uma nota, seria mais fácil para investir no longo prazo. Sempre lembrando que investimento no mercado de capitais é de 4, 5 anos ou mais. Bom, isso é uma maneira da gente olhar da forma fundamentalista, mas também pode-se olhar momento. Então, o que a gente podia observar o que está acontecendo hoje? Todos os países do mundo, praticamente todos, já voltaram para 2009. A gente pode considerar que a taxa livre de risco do nosso país é 14,25. É a taxa Selic. Essa taxa é muito menor em outros países. Okay? Faz com que, então, toda a nossa sociedade, toda a parte da produção, seja, de uma certa forma, prejudicada. Tendem as pessoas, as empresas, a colocar dinheiro na renda fixa e não fazer negócios, não alavancar a nossa produção. Mas isso pode mudar rápido. Nossos múltiplos estão muito baixos, nossos fundamentos estão melhorando. Houve uma mudança no cenário econômico, uma percepção diferente. A gente tem a impressão, o dólar é a âncora dessa perspectiva. O dólar estava 4, já está 13,20. O que significa isso? Quando o dólar cai, ele ancora uma perspectiva, talvez, que o fundo do poço tenha chegado. Um país tem que comparar quanto paga livre de risco para financiar sua dívida com quanto é que paga o mercado de capitais. Então, no nosso país, o que compara a taxa Selic de 14,25 chama Ibovespa. Então, nos Estados Unidos, é o Dow Jones. Tu compara a valorização do Dow Jones no ano com o que o governo te paga. No Japão, Nikkei, na Argentina, Merval. O Ibovespa nosso é composto hoje de 59 empresas e estamos mais ou menos em torno de 60 mil pontos. Então, quanto mais negócio, quanto mais valor, faz subir esse indicador. Nós tivemos com aproximadamente 74 mil pontos em 2009 e nunca retornamos para 2009, mas os nossos players, nossos concorrentes, outros países, já voltaram. Então, os Estados Unidos já ultrapassou o patamar do Dow Jones de 2009. No Japão, a mesma coisa. China também já ultrapassou. Vários países já voltaram e nós não voltamos. Então, é uma expectativa do mercado de capitais que, sendo conduzida a nossa política econômica de uma forma mais saudável, digamos, com menos gastos, é a tendência que venham investidores para cá. Não só para a renda fixa, mas principalmente para o mercado de capitais. Então, essa é a estimativa que se tem. Então, a gente podia olhar de uma outra forma. Além de olhar só o fundamento, podíamos olhar também uma análise de momento, uma análise gráfica. Da mesma forma, eu vou deixar os slides, ficam disponibilizados, e como eu passei meu e-mail antes, eu também fico disponível para tirar dúvidas.
Bom, esse chama Enfoque, www.enfoque.com.br. Esse é um pôster do que aconteceu no mercado de capitais nos últimos 50 e poucos anos. Então aqui começa em 63, antes do golpe militar, e vai até o dia 6 de setembro. Atualizei até o dia 6 de setembro. É o comportamento do Ibovespa medido em dólar. Então, a gente pode observar que cada dia tem um fechamento. Esse fechamento é o número de pontos do Ibovespa. Então, a gente pode observar que esse comportamento, embora suba e desça, ele tem uma tendência crescente. Esse é um pontinho de fechamento. Se a gente tirar 21 pontinhos, fazer uma média móvel, a média móvel nos coloca aqui bem no meio. Então, é bom investir quando está abaixo da média móvel. É bom vender quando está acima da média móvel. A gente podia pegar a média móvel e tirar desvios padrões. 2 para baixo faz um canal de baixa. Também isso tem as bandas de Bollinger, né, um americano. Então esse é o canal de baixa e esse é o canal de alta. Então em 63, 64, no golpe militar, estávamos no fundo do poço. Então quem comprou ações aqui só teve alegrias. Foi subindo, foi subindo, foi subindo, até chegar nesse ponto onde rompeu o canal de alta. Então talvez fosse bom vender aqui, né? Se não vendesse aqui, ia demorar muitos anos para retornar a esse patamar. Então a pessoa vendeu, colocou talvez em renda fixa e ficou esperando 82. Tínhamos uma crise em 82. Foi o momento de investir. E aí, de novo, ele foi subindo até 88, 89, antes do Collor de Mello, do nosso ex-presidente Collor de Mello. E depois ele caiu até que finalmente atingiu o ponto mais baixo no governo Collor de Mello. Então, nesse momento aqui, vocês podem observar, embora tenha ficado 2 anos embaixo do canal de baixa, era o momento de investir. Quem investiu depois teve muita satisfação e foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que foi 99. Depois de um tempo, começou a cair quando o Lula assumiu, quando o PT foi. Então, havia no nosso país uma reticência, uma expectativa negativa. E então, que o Lula talvez fosse impor medidas sociais que encarecesse o gasto do governo. Então, nessa época de 2002, estava de novo um bom momento para investir. Mas o Lula se cercou de pessoas competentes, de ministros, digamos assim, na época, bem importantes, colocou pessoas adequadas, pessoas que conheciam o Brasil como poucos, no Ministério da Defesa, no Ministério da Economia, principalmente no Banco Central. Então, essa expectativa de queda não se concretizou. Então, na época, eu me lembro que eu vendi um apartamento e comprei em 2002. Pode-se observar que foi até o ano de 2009, quando atingimos o ápice, 73.400 pontos. Esse foi o ápice. Aí houve uma queda, as políticas mudaram, o ciclo da commodities acabou. Na época, commodities a gente chamava feijão, arroz, milho, soja, hoje chama commodities. Então acabou, esse ciclo acabou, teve, digamos, uma marola do Lula, voltou e finalmente nós começamos a gastar muito mais do que arrecadamos. Não estou me referindo ao pagamento de juros, mas é uma conta fácil de entender. Se nós devemos 3 trilhões de reais para os bancos, se financiar 15% ao ano, significa 450 bilhões. Então, é uma conta muito ruim para a sociedade como um todo. Então, o ano passado, se não me engano, foi algo como 370 bilhões de dólares para financiar a dívida nossa, enquanto que na saúde e educação não gastamos nem 100 bilhões. E o que aconteceu? Esses gastos foram se avolumando, políticas sociais foram feitas, tivemos alguns mecanismos chamados de contabilidade, digamos assim, fictícia, né? E isso fez com que caísse a expectativa do mercado como um todo. Então, em março desse ano, pela 5ª vez, 1 vez, 2, 3, 4. Pela 5ª vez, atingimos as bandas de Bollinger, o canal de baixa. Então, nesse momento, parecia um bom momento de investir e só fez crescer. Qual é a expectativa agora? Sempre que colocou embaixo, volta a ficar na alta. Então, mas teve um tempo no Collor de Mello, no governo Collor, um pouco antes dele, que ficou embaixo da linha de baixa uns 2 anos. Então, a nossa expectativa é que os múltiplos estão muito bons, né? Os nossos indicadores são bons, os múltiplos são muito baixos, que havendo segurança jurídica,
pouca mudança, o governo voltando a gastar só o que arrecada, hajam políticas econômicas adequadas, hajam também novos horizontes, ou seja, novos contratos, novas abordagens com todos os países do mundo, há uma expectativa que volte a crescer. E, havendo isso, deve ser também a visão dos investidores estrangeiros uma boa oportunidade. Então, esse tipo de abordagem é chamado análise técnica, análise gráfica. E a gente pode também fazer alguns outros indicadores, que a gente faz isso no nosso livro no capítulo 3. Então, isso é chamado de estudo técnico, onde não se usa um estudo de muito longo prazo, geralmente se faz com um ano. Um dos principais, digamos, indicadores técnicos é chamado tendências. Então, a gente olha 12 meses, a gente vê o comportamento do Ibovespa nos 12 meses e calcula uma tendência. Essa é a tendência primária. Então, a gente deduz uma técnica de Charles Dow e seu sócio Jones. Então, Charles Dow e seu sócio Jones, em 1883, tinha um jornal. O jornal não vendia, então eles colocavam encartes de comportamento gráficos no jornal. Na época tinha 30 empresas, a que existe hoje, chama GE, todas já não existem mais. Então, esse encarte se traduziu no jornal. O jornal, você sabe, chama Wall Street Journal, um dos mais importantes jornais do mundo financeiro. Então, se a gente consegue entender uma tendência primária, é provável que se está subindo, que continue subindo. É provável que se está descendo, que continue descendo, mas ela pode reverter, e ela faz isso via sinais. Então, a secundária é um sinal de reversão, e a terciária também. Então, seria um ano, 3 meses e 3 semanas. A gente pode observar esse comportamento da Bolsa o ano passado. Então, a tendência primária era de alta. A secundária era de alta. A terciária era de alta também. Então, temos um ano, 3 meses e 3 semanas, nos indicando que provavelmente vai continuar subindo. Nesse momento, hoje, no Brasil, a gente pode pegar via Guia Invest, por exemplo, um site também que tem esses dados, que também estávamos, até um pouco tempo atrás, com as 3 tendências de sinal digamos, de continuar crescendo, valorizando o nosso índice chamado Ibovespa, ok? Mas agora, mais recente, usando o mesmo dado usado de 6 de setembro, via pregão eletrônico, www.pregão eletrônico, é um site também bastante interessante, a gente pode observar que a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem uma tendência de estabilidade no último ano, ou seja, quem comprou ações no ano passado pagou 14,60, 14,70 e hoje em dia vale praticamente a mesma coisa, no caso aqui 15,44. Mas a tendência secundária é de elevação, ou seja, um ano está estável, 3 semanas está em crescimento, mas 3 semanas não está. Isso de lá para cá já mudou um pouquinho mais. Então a gente começa a perceber que de repente as tendências estão nos indicando um caminho ou não, né? Esse chama ultrapar. Então, quem comprou ações no ano passado pagou R$ 64,00. Hoje está já com R$ 70,00, alguma coisa um pouco mais que 70. Então, a tendência primária é de elevação. A secundária também é, mas 3 semanas caiu. Se continuar desse jeito, se continuar caindo, obviamente, que vai afetar a primária e vai afetar a secundária também. Mas hoje já está R$ 70,00. Então, pode ser que seja só uma oscilação de momento. Então, por tendências, não se pode dizer que vai subir, mas também não pode se dizer que vai cair. Ou seja, é um momento de indefinição, vai depender das políticas econômicas do nosso país, do financiamento, dos gastos da nossa dívida pública. Isso pode ser usado para aqueles especuladores num único dia. Então, em vez de usar um ano, você pode usar 6 horas. Em vez de usar 3 meses, pode usar 1/4 de 6 horas, 1h30 e 20 minutos. Então, chama intraday, comprar e vender no mesmo dia, mas isso, obviamente, é só para quem quer especular. Uma segunda tendência, digamos assim, um segundo indicador, podia ser um gráfico, diferente de um gráfico, ser barrinhas. Então, a gente pode observar que isso aqui é um gráfico de linha, ou seja, cada dia tem um fechamento, faz o gráfico de linha e a gente, em cima dele, traça as tendências. Nesse caso, é um chamado barrinhas. Então, aqui nós temos mais informações. Nós temos uma informação de fechamento e temos uma de abertura. Então, esse traço para o lado direito chama o fechamento e essa é a abertura. Então, o que a gente pode observar? Segundo Charles Dow, todo
hiato, é fechado, é devolvido. Então, aqui no caso da Vale, por exemplo, ela abriu nesse valor e fechou nesse. É de se pressupor que se fechou nesse valor, amanhã abra nesse mesmo valor, mas ela deu um pulo. Então, à primeira vista, pode parecer que foi uma coisa boa, mas, na verdade, tende a devolver, ou seja, tende a voltar a esse valor. Então, quando há esses pulos, esses intervalos, talvez seja bom vender, colocar renda fixa e esperar que retorne ao valor que deveria ter aberto no dia posterior. Então, chama gráficos, né, de barrinhas. E a gente pode observar também aqui a Vale pelo Infomoney. Vocês podem chamar ação gapeada. Então, olha como esse intervalo aqui, logo em seguida foi devolvido. A gente vê um intervalo aqui que não foi devolvido. Então, as pessoas estudam e tentam ver esses gaps, se vale a pena comprar ou vender. Há gaps positivos também, se a empresa tem fundamento. Então, muitas vezes, ela fecha no valor muito alto e abre num valor diferente. Tende a devolver ou não. Muitas vezes pode ser gap de fuga também. Mas uma maneira dos investidores estrangeiros e nacionais observar o comportamento gráfico das ações. Aqui temos de novo o Infomoney, uma terceira abordagem chamada Candlesticks. Então, em 1712, o legendário plantador de arroz, chamado Sushiro Roma, no Japão, inventou uma maneira nova de comprar e vender arroz. Ele tinha canteiros, então ele fez figuras, desenhava, e para cada canteiro ele tinha uma definição. Então isso é uma coisa muito usada no mercado financeiro, vem lá do século XVIII, homenageia esse grande japonês que inventou uma coisa nova de observação. O mais interessante é que não tinha máquina HP para fazer essas contas, ele usava um ábaco, ele tinha aquelas continhas de fazer. Ele criou uma espécie de uma constituição sacata. Então, ele se definia que eu tenho que comprar na baixa e vender na alta. E muitas vezes perguntava assim, companheiro, fazendeiro, por que está vendendo arroz barato se esse arroz vai subir? Ele respondia, não, Sushiro, meu pai está para ser enforcado, então eu vou vender de qualquer forma o arroz para levar o dinheiro para o imperador para ver se eu tiro meu pai da forca. Então definiu esse canteiro como homem enforcado. Vocês podem observar, isso também ficou escondido durante quase 300 anos, até que um americano descobriu essas velas japonesas, né, e trouxe para o mundo todo e hoje é muito usado. Vale sempre referir que essa abordagem gráfica não lê notícias, ou seja, pode ser tudo indicando o momento de comprar, mas tem coisas não diversificáveis, como guerras atômicas, como guerras civis, como furacões, que podem impactar fortemente o mercado de capitais também. Bom, esses candles são uma série de candles, pode ser usado isoladamente ou pode ser usado em duplas, né? Então, um dos candles é chamado morobuso, ou careca, ou seja, um candle que não tem... a vela tem pavio, esse não tem pavio, ou seja, ele abriu na mínima e fechou na máxima. Ele abriu na máxima e fechou na mínima. Então, são candles que dão uma direção, direção. Nesse caso, houve a vitória dos compradores. No caso, a vitória dos vendedores. Existem candles que não dão uma direção, chamado doji, estrelas, ou seja, nem corpo eles têm, não existem corpos. Ele simplesmente é um traço. Então, abriu a 20 e fechou a 20. Mas... durante o momento do dia, bateu 21, e depois de um outro momento foi a 19, mas abriu a 20 e fechou a 20. Um dos que eu gosto muito é chamado do martelo. Então, o martelo tende a reverter a tendência. Então, a gente vê que tem uma tendência aqui, uma tendência de queda. Isso é chamado martelo. Tanto faz a cor do corpo, o importante é o pavio. Ou seja, podemos dizer que abriu, por exemplo, a 20 e fechou a 19, mas o pavio foi em 16. Então, abriu a 20, fechou a 19, mas a mínima foi a 16. Isso tem a formatação de um martelo. Então, tende os martelos a reverter as tendências. Uma outra espécie, chamada martelo invertido, estrela cadente, é o inverso. Então, está subindo e vai cair. Uma outra maneira chama padrão envolvente, aí são dois candles. Ele dizia que isso aqui é um feto e aqui uma mulher grávida. Então, quando as extremidades da mulher grávida, no caso, é maior do que o feto, significa haverá também uma reversão. Está descendo, vai subir. Está subindo, vai cair. E quando o feto está depois da mulher grávida, ele não tem força de continuar subindo, não tem força de cair, ele tem força talvez de estabilizar da mesma forma quando está em queda. Importante também são os bebês, são uma espécie de alguns
digamos assim, os candles, que são muito mais. Esse é chamado bebê abandonado. Então, nós, em fevereiro, março desse ano, tínhamos bebês abandonados, ou seja, estávamos pertinhos daquelas bandas de Bollinger, pertinho da Baixa, então tínhamos vários bebês abandonados. Eles pode observar que eles se comportam como se houvessem dois gaps que já estão fechados. Esse é o momento bom de investir. E em 2009, o inverso. Em 2009, o bebê abandonado era de alta, ou seja, claramente devemos vender. E todos os indicadores gráficos nos sinalizavam em 2009 que não era um bom momento de investir. Então, temos um colega da fundação chamado Samidana. Ele fala assim, mas por que você investe quando está subindo tanto tempo? Por que você acha que vai continuar subindo? Ele criou a teoria do, digamos assim, do bobo. Então, o que o bobo faz? Ele acredita que vai continuar subindo, mas se mudar e começar a descer, vai ter um bobo que vai comprar depois dele. Mas muitas vezes a gente pode ser o último bobo. Essa é a teoria do nosso colega da Fundação Getúlio Vargas, Samidana, que hoje também atua na Globo News. Então, esses são os candles, né? Uma Ambev, de uma certa forma, olha aqui, um gap já devolvido. Então, uma coisa lógica, né? Comprei na baixa, vendi na alta, para quem quer especular, comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi. Olha um gap aqui, bom de investir aqui embaixo, que vai voltar, já voltou. Depois tiver vários candles, né, morobuzos, e aí bateu no candle, olha como apareceu o martelo, era bom de vender e finalmente comprar. Essa é a posição da Ambev hoje. Se continuar subindo nesse valor, provavelmente vai ser o momento de vender. Ok? Por último, nos refere a essas abordagens técnicas, um dos que eu mais gosto são os envelopes das bandas de Bollinger, ou seja, Bollinger Bands. Também, de uma certa forma, são médias móveis. IFR é uma espécie de oscilação de escala de 0 a 10, ou seja, abaixo de 70 é bom de vender. Acima de 70 é bom de vender. Abaixo de 30 é bom comprar. Quanto mais perto do zero, mais vantajoso é comprar. Quanto mais perto do 100, é melhor vender. Juntando os dois, nos três, temos também MCD aqui, a gente pode observar que, nesse momento, a ação da Vale, isso há um tempo atrás, ela rompeu as bandas de Bollinger. Eu chamo pisa fora, pisa dentro. Normalmente, quando pisa fora, voltar para dentro. Então, comprei aqui e vendi, comprei e vendi e assim por diante. Não é coincidência. O IFR, nesse momento, estava menor do que 30 também. Então, e também o MCD também indicava uma boa posição de comprar. Então, tínhamos três tendências de comprar nesse momento. Okay? Aqui temos Itaú. Também a gente pode observar, os bancos geralmente não deixam gaps, né? E vocês podem observar que, normalmente, ele não fica fora muito tempo. Quando pisa fora, pisa dentro. É uma maneira de observar diferente do mercado. Esse é o IFR, então é bom, quando chega em 20, pertinho do 20, é bom de comprar, são oscilações. Oscilações sobre compra e venda. Esse aqui é de 9 de setembro de 2016, é de 2014 até 2016. Bom, e continuando, isso é o Infomoney. Fazem indicação de carteiras de ações, então fazem essa indicação. Por que será que indica Banco do Brasil? Talvez porque tem os bons fundamentos, talvez indique também porque está no bom momento, Ultrapar. Ele dá um peso. Então, o mercado de capitais não é para investidor que está começando. O mercado de capitais é para o investidor que quer olhar para longo prazo. É um mercado que, vocês observaram pelo Infomoney, que está crescendo, mas que nesse momento está, pela análise gráfica, pertinho das bandas dos canais de baixa, né? E, por último, a gente podia imaginar que existem, quando a gente compra uma ação, existem dois riscos. Um risco diversificável, ou seja, aquele risco que você pode evitar diversificando, e o risco chamado não diversificável, que é um risco que você não pode evitar. Então, se tem um terremoto, furacão, guerra civil, não tem como evitar esse tipo de risco. Nós, no mercado financeiro, chamamos do risco diversificável de risco sistêmico, ou também chamado de o beta. Então, um beta é uma relação, uma correlação, digamos assim, uma covariância entre a sua ação e, no caso, no Brasil, o Ibovespa. Então, um beta de 1 significa o quê? Se o Ibovespa sobe 10%, a sua empresa sobe 10%. E se cai 10%, você cai 10%. Um beta de 2 significa o quê?
tende o mercado a subir 10%, a bolsa passar de 60 mil pontos para 66 mil pontos, subiu 10%. Tende você a, então, subir 20%. Então a situação vale 20, vai passar a valer 24, mas também tem a volta, ou seja, se tu tem um beta de 2 e o mercado sobe 10%, você sobe 20%, mas se cai 10, você cai 20%, ou seja, betas elevados carregam mais riscos, são betas agressivos. Da mesma forma, tem betas menores que 1, um beta 0,50, que significa? Se o Ibovespa sobe 10%, você só sobe 5%, mas se cai 10%, você também cai 5%. Então, são chamados betas, que traduzem um desempenho não agressivo, um desempenho moderado ou conservador. Então, esse aqui é um prêmio Nobel de Economia, de 1950, Harry Markowitz, William Sharpe, inventaram um método de precificação de ativos, de preços, ou seja, ele inventou um método de fazer uma espécie de uma abordagem, de descobrir quanto valeria a nossa ação daqui a um ano. Essa abordagem contempla o beta. Então, a gente pode observar, quando o beta é 1, o teu negócio, a tua empresa anda junto com o mercado, com o Ibovespa, no caso do Brasil. Quando o beta é menor que 1, o mercado sobe muito, você sobe menos. Mas quando cai, você cai menos. E betas agressivos significa o quê? Se o mercado sobe, você sobe muito mais. Mas se cai, você cai muito mais. Então, eu sou um investidor com tomada de ação, que não deveria ser. Eu tenho 64 anos, então tem uma regra, você tira de 70 a tua idade, no caso 70 menos 64, seriam 6%, mas eu tenho investimentos muito mais do que 6% de meus investimentos como um todo. Então eu corro um risco talvez inadequado para a minha idade, mas eu faço isso há muito tempo, então me sinto confortável dessa forma. Então localiza, tem um beta de 0,79, isso significa, a tendência é cada 10% que sobe o mercado, ela sobe 7,9%. Caindo 10%, cai 7,9%. Banco do Brasil, um beta totalmente atípico para banco. Então, Itaú, Bradesco, são betas pertinho de 1. Esse beta aqui é de 1,73. Ou seja, muita oscilação. Então, a gente pode acreditar que se o mercado subir 10, vai subir, no caso, 17. E se cair 10, vai cair 17. Isso ele faz num período de 60 meses. Foi inventado em 1950, na época que não tinha nenhum dos mecanismos que a gente conhece hoje. São pessoas muito inteligentes. Bom, esse aqui também pode ser feito no mercado estrangeiro. Isso são mandamentos que existem em todo lugar do mundo, principalmente nos países mais adiantados. Então, Google, por exemplo, tem um beta de 0,90. O que significa isso? É um ativo com risco moderado. Ele praticamente acompanha o mercado de capitais americanos. Significa, se sobe 10, ele sobe 9, cai 10, ele cai 9. E McDonald's, por exemplo, 0,48, é chamado um ativo mais conservador. Então, se o mercado sobe 10, sobe 4,8. Se cai 10, mas isso é uma média, né? Não é uma coisa absolutamente certa de acontecer, mas é uma coisa muito chama CAPM, né? É um método de precificação de preços. A gente pode usar Cielo, também IFR, ok? Esses são os riscos que eu acabei de falar, o risco diversificável e o risco não diversificável. São fatores do mercado que não podem ser eliminados. Então, por mais que a gente tenha bons fundamentos, por mais que a gente tenha bons momentos, um gráfico espetacular, de crescimento, temos um alvo também muito bom, eventualmente guerras, né? Incidências internacionais, eventos políticos podem impactar esse desempenho. Esse é muito utilizado, como eu falei para vocês, foi descrito pela primeira vez por Harry Markowitz e William Sharpe em 1950 e é muito usado por um dos maiores atores de economia que vive hoje nos Estados Unidos, um indiano chamado Damodaran. Ele também consegue fazer betas de setores. E no nosso Brasil não desenvolvemos essa técnica ainda, não me parece que não é conhecida. Ou seja, ele acredita, por exemplo, quando a gente investe como setores, por exemplo, de propaganda, tu tem um risco muito maior e provavelmente um retorno também. Enquanto que você investe em setor de bancos, por exemplo, tem um beta 0,77, ou seja, um risco moderado. Então, a formatação de uma carteira deve levar em consideração os bons fundamentos, que a empresa sempre dá lucro, que vai continuar lucrando, que está no mercado estável e também pode ser considerado mais e menos risco via betas, por exemplo. Então, eu sou um investidor que meu beta médio ponderado era 0,80. Hoje está perto de 1,20, 1,25. Ou seja, me tornei, apesar da minha idade, né, não devia ser assim, face à minha idade, me tornei um pouquinho mais agressivo, porque me parece que existem boas perspectivas. E talvez
a gente esteja vivendo um momento que já vivemos 4, 5 vezes nos últimos 50 anos. Aquele momento em que está barato e que o país, digamos, está estável, com boas perspectivas, que temos na condução da economia pessoas muito competentes, tanto na economia, como na Fazenda, como também no Banco Central. Então, me parece que, se continuar com essa expectativa, haverá chegada de estrangeiros. Então, essa, com todos os desvios e todas as possibilidades de erros, é a minha expectativa, o mercado de acreditar no nosso país, de acreditar que a saída não é, como os jovens falam, de viver lá fora, em outros países. É acreditar que nós estamos numa fase de mudança. Existem agora também, na política, existem pessoas também, juízes, procuradores, também competentes, e nós temos também boas conduções. Então, independente das pessoas que estejam na nossa condução, a tendência é que isso traduza em menos corrupção, em menos gente levando vantagens, múltiplos bons, fundamentos mudando, país crescendo. Nós somos um país que tem uma das 5 maiores populações do mundo, um país que tem um dos 5 maiores territórios do mundo, um país que tem o 8º maior PIB, mas o PIB per capita está lá embaixo. Então, se nós todos acreditássemos no nosso país, se nós todos nos voltássemos para esse caminho, um caminho da decência, um caminho que vai evitar a ganância, um país que tem tudo para crescer, com um mercado ativo de 200 milhões de pessoas, me parece que teríamos uma boa expectativa. Isso acontecendo, investindo hoje, colhe frutos um pouco mais adiante. Mas essa é uma opinião minha, né? Considerando que é um mercado de risco, né? Mas eu acredito exatamente nesse momento muito bom que a gente está vivendo. Coloquei alguns filmes financeiros também, que vocês fiquem à vontade de olhar, né? E cada vez mais nós acreditamos, eu e a minha esposa, a Hilda, que somos autores desse livro aqui, inclusive a Hilda esteve fazendo uma palestra aqui na semana passada. Então, nós acreditamos que a coisa mais importante para manter qualidade de vida e para manter dignidade é que a gente tenha recursos que possam bancar a nossa vida na melhor idade. Melhor idade é aquela que é melhor idade, mas, por outro lado, tem despesas com remédios, a gente não tem mais renda ativa, não trabalha. Então, uma das maneiras de conseguir isso, nos parece que é investir, talvez, no mercado de capitais. No mercado de capitais, empresas que sempre dão lucro, empresas que sempre têm fase de crescimento, empresas que são saudáveis, que são autossustentáveis, num país que está mudando. Então, de verdade, eu nasci aqui há 64 anos e vivi muitos momentos muito ruins, como agora recentemente, mais um tempo atrás também, mas eu vi também um país maravilhoso, um país que um clima bom, um povo inteligente, bastaríamos que investíssemos mais na nossa educação financeira. Então, fica esse meu recado. Fica essa minha opinião, que não é definitiva, mas eu acredito de verdade que a educação financeira faz a diferença. Faz a diferença das pessoas. Faz com que a gente tenha uma vida melhor. Faz com que a gente agregue valores. Valores como honestidade, valores como entender os outros, como de ajudar as pessoas. E isso pode ser feito conosco também, junto, todo mundo junto. Ou seja, basta acreditar no país, acreditar que está mudando e acreditar que nosso país tem tudo para crescer. Bom, fica essa a minha fala. Já são 8 horas. Eu vou sortear esse livro aqui, A Bolsa no Bolso, para alguns participantes e deixo os demais que estão nos assistindo pela televisão a oportunidade, ou se quiserem mandar e-mail, eu me comprometo a responder. Eu vou deixar os slides também. E fico à disposição. Por último, agradeço o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro por essa oportunidade, por essa chance de traduzir uma visão de modernidade, uma visão de crescimento, uma visão de acreditar, de ver que as coisas estão mudando e que nós temos excelentes perspectivas, não só no mercado de capitais, como também no nosso país. Muito obrigado, boa noite.